Pode ser? Vamos começar? Para começar, pode começar. Tá bom. Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a presença de todos no sábado de sol, alguns podendo curtir sua casa, seus afazeres também, mas vamos aproveitar para esses momentos até para a gente estudar um pouquinho, né? Gostaria de agradecer a Soperge, a presidente, doutora Kátia Teles, aos nossos colaboradores, funcionários, como o Diego, que está sempre disponível com a plataforma para nos ajudar, e a todos os outros funcionários da Soperge também. Infelizmente, a gente tem que estar aqui de forma virtual, adoraria que a gente estivesse de forma presencial, todos juntos, curtindo aquele coffee break, aquelas conversas, os abraços que a gente normalmente tem e curte nos nossos discutindos de sempre, mas, infelizmente, ainda, acho que mais ainda esse ano, a gente vai ter que manter dessa forma e aguardar para os nossos encontros presenciais. Com todos os cuidados, vamos tentar manter todos os cuidados, com uso de máscara, distanciamento social, para que o mais breve possível a gente possa retornar aos nossos encontros presenciais, né? E eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Merck, a Pfizer, a Sandoz, a Farmanil, a Novo Nordics, a Drogaria Venâncio, que estão sempre dispostos a colaborar conosco nos nossos eventos, e mais uma vez eles estão aqui presentes para nos ajudar. E, bom, para falar o tema de hoje, que é o papel do endocrinologista na síndrome de Turner, eu gostaria de convidar a doutora Cristiane Koch. Doutora Cristiane, ela é professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ela é doutora em Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e é médica endocrinopediatra do serviço, né, de endocrinopediatria, médica assistente lá da Santa Casa também. Gostaria de agradecer imensamente a presença dela aqui com a gente, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, e vamos conversar um pouquinho desse tema, e eu vou passar a palavra para a doutora Cristiane, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Valéria Schickencarol, sou presidente do Departamento de Endocrinologia da Soperge, a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, tá? Atual, nesse momento. Tá bom? Então, vou passar a palavra para a doutora Cristiane. Seja bem-vinda no nosso evento. E assim, as perguntas, como o nosso evento, né, é sempre o discutindo, a gente gostaria de que as pessoas participassem, mas a doutora Cristiane vai falar e as perguntas vão ficar para o final, mas vocês podem ir mandando as perguntas durante o evento aqui no chat, vocês vão ver na plataforma que tem a conversa, então no chat vocês vão enviando, que a gente no final vai apresentar as perguntas e vai discutindo o tema, tá bom? Então, Cristiane, com você agora. Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer a Valéria pelo convite para estar aqui, né? E rever tantos amigos que, infelizmente, a gente só consegue matar saudades agora virtualmente, né? É uma pena a gente não poder estar junto. Você é cheia. Agora eu vou compartilhar a minha tela. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do endocrinologista na síndrome de Turner. Eu vou focar, né, como a grande maioria de nós é endocrinopediatra, nesse controle durante a faixa etária pediátrica. E algumas coisas fora até da nossa área de endocrinologista, mas que eu acho que é importante a gente saber. Porque, na verdade, né, todos os consensos colocam que para você fazer um bom tratamento de um paciente com síndrome de Turner, é importante a equipe integrada multiprofissional, porque essas meninas dependem de vários cuidados de vários especialistas durante a faixa etária pediátrica e depois na fase de adulto. Então, primeiro, em relação ao diagnóstico, a prevalência é ao redor de 1 para 2.500 nascidos vivos, então é uma das aneuploidias mais frequentes, né, e é a principal causa de aborto.
Então, o que eles colocam é que o feto 45X é a principal causa de aborto. E, portanto, como a maioria dessas crianças 45X não chegam ao término da gestação, muitos trabalhos acreditam que, na verdade, o 45X que a gente está vendo apresenta algum mosaicismo em outras linhagens celulares. Então, isso quer dizer que se a gente visse tecidos de origem embrionária diferente, talvez a gente conseguisse avaliar melhor esse mosaicismo de células diferentes, né? De qualquer jeito, o 45X no sangue periférico, no cariótipo, ainda é a maior frequência na grande maioria dos estudos epidemiológicos de síndrome de Turner, né? Então, 45X é o mais frequente, mas a gente tem uma variedade enorme de diferentes cariótipos que estão associados à síndrome de Turner. E para o diagnóstico, a definição é, de acordo com a Academia Americana de Genética Médica, que a gente tenha no mínimo 5% das células 45X avaliadas num cariótipo convencional de 20 metáfases, né? Então, pelo menos 5% dessas células tem que ser 45X em mulheres abaixo de 50 anos para a gente fazer o diagnóstico de síndrome de Turner. Acima dos 50 anos, por conta do envelhecimento e por falhas, né, da disjunção, é frequente começar a aparecer célula 45X. Então, em mulheres acima de 50 anos, esse 5% pode ser normal. Então, por isso que esse ponto de corte para baixo de 50 anos. Com relação à genética, a gente acha que já está tudo muito bem estabelecido com relação à definição da síndrome de Turner, que é essa ausência de um cromossomo ou parte de um cromossomo sexual. Mas, no entanto, hoje, né, vendo com essa expansão dos conhecimentos moleculares, a gente vê que, na verdade, ainda tem muito ponto, do ponto de vista genético, que a gente ainda não conhece em relação à síndrome de Turner. Então, quando a gente tem essa ausência de um cromossomo sexual, de parte de um cromossomo sexual, a gente perde alguns genes que são importantes que estejam em duplicata, né? Então, a gente tem genes que escapam à inativação. Então, esses genes, como, por exemplo, o CHOX, que é o mais conhecido, ele precisaria estar presente nos 2 alelos para poder expressar uma proteína de maneira adequada. Então, o CHOX está bem estabelecido em relação ao quadro estatural da síndrome de Turner, apesar de que parece que não é só o CHOX que tem esse efeito na estatura, alguns outros genes que escapam à inativação também teriam importância. E existem alguns outros genes sendo descritos mais atualmente, associados com outras alterações visíveis na síndrome de Turner. Então, esses 2 genes aqui, o TIMP1 e o TIMP3, estariam associados a normalidades cardíacas. Então, todos esses genes acabam escapando à inativação. O KDM6A estaria associado à digenesia gonadal, o KDM5C à cognição, e esse outro gene aqui estaria associado, então, ao maior risco de aborto espontâneo. No entanto, esses genes aqui a gente está vendo em azulzinho porque existe uma possibilidade, isso ainda não está comprovado, isso apareceu em um ou outro artigo, então precisa de comprovação em estudos populacionais maiores, tá? Além dessa coisa da ausência, né, da haploinsuficiência de um gene, isso também pode estar associado, então, a uma interação proteína-proteína diferente. Então, provavelmente, essa dosagem gênica reduzida pode levar a uma interação proteína-proteína inadequada. E aí, então, isso também levar ao quadro clínico da síndrome de Turner. E mais recentemente tem sido descrito que a epigenética teria um papel importante no quadro clínico da síndrome de Turner. Então, tem alguns trabalhos sugerindo alguns microRNAs que são importantes para expressão proteica, né? Então, alguns microRNAs associados ao fenótipo da síndrome de Turner, mas isso ainda também está em estudo. Então, a gente vê que nesse campo ainda genético, ainda tem muita coisa para a gente desvendar na síndrome de Turner. Então, com relação agora ao diagnóstico, né? Quando a gente fala no diagnóstico pré-natal, o que os estudos mostram é que se você tiver uma translucência nucal, vista ultrassom pré-natal, mais um cariótipo pré-natal sugestivo, isso tem alta especificidade. Quando você tem higroma cístico ao ultrassom, isso aumenta ainda mais o valor preditivo positivo para a síndrome de Turner, tá?
Mas, de qualquer jeito, mesmo que você tenha esses sinais, é obrigatório a comprovação pelo cariótipo pós-natal. O que os trabalhos mostram também que é importante o aconselhamento pré-natal. Então, se você tem um alto risco dessa criança ser uma síndrome de Turner, é importante avisar a família que a chance de aborto espontâneo é alta. Mas também é importante explicar que você pode ter achados pouco sugestivos, mas e esses achados pouco sugestivos estão associados ao longo prazo com um fenótipo pós-natal mais discreto, tá? Então, quando você tem dados ultrassonográficos mais leves, isso está associado a um fenótipo pós-natal mais leve também. E hoje em dia, a gente tem os testes moleculares, né, o NIPT, que é um teste molecular não invasivo, mas ele ainda, como é um teste ainda que está surgindo agora, o valor preditivo positivo para a síndrome de Turner é só de 26%. Então, a gente ainda precisa melhorar esses testes moleculares neonatais para avaliar a síndrome de Turner. Então, todas as situações aqui, como eu disse, sempre a gente tem que confirmar com cariótipo pós-natal. E na vida pós-natal, então, o consenso, né, que o Gravold publicou, foi um dos autores que publicou agora, que é acho que é o último consenso de 2017, eles indicam quando que a gente tem que fazer a avaliação de cariótipo para investigar a síndrome de Turner. Então, como eu já falei, os achados ultrassonográficos durante a gestação, baixa estatura idiopática na menina, alterações cardíacas, principalmente defeitos à esquerda, atraso puberal sem causa identificada, casais com infertilidade, características faciais específicas, né, em meninas. Saiu um artigo agora, acho que foi em 2020, 2021, que eles estão usando um software de inteligência artificial para avaliar só com a foto do rostinho da criança, qual é o valor preditivo positivo de diagnóstico de síndrome de Turner. E é interessante porque eles avaliaram 19 populações diferentes, né? Então tem população latina, asiática, europeia, africana, e eles conseguiram identificar, na grande maioria deles, a síndrome de Turner só por esse reconhecimento facial, por esse programa de reconhecimento facial, e fazendo diagnóstico diferencial com síndrome de Noonan. Então, é interessante que no artigo tem algumas fotos, e tem algumas crianças que, olhando assim, a gente fala, é síndrome de Turner mesmo, mas tem algumas crianças que realmente o fenótipo facial não é tão importante, mas o aplicativo conseguiu fazer o diagnóstico e tudo isso foi confirmado depois por cariótipo, né? Então, essas características faciais são marcantes. E a gente também vai pedir o cariótipo quando a gente tiver pelo menos duas dessas seguintes situações: alteração renal, somente rim e ferradura, malformação de Madelung, apesar que na Santa Casa a nossa casuística mostra que só 20% das meninas com Turner tem Madelung, então a ausência de Madelung realmente não afasta a síndrome de Turner. Problemas neuropsicológicos ou psiquiátricos, nevos múltiplos, né? O Carlos, na Santa Casa, ele sempre fala que menina pré-púbere com múltiplos nevos tem que fazer o cariótipo, né? Menina pré-púbere com baixa estatura e nevos tem que pensar em síndrome de Turner, mesmo que você não tenha outras alterações fenotípicas. Unhas displásicas ou hiperconvexas, outros defeitos cardíacos e perda auditiva abaixo dos 40 anos, né, junto com a baixa estatura. Essa perda auditiva na síndrome de Turner pode ser tanto neurosensorial quanto por infecções por otite média de repetição. E aqui, segundo a Academia Americana de Genética, eles recomendam que o cariótipo tenha ao menos 20 células, e isso identifica pelo menos 10% dos mosaicismos com 95% de confiança, né? É lógico que a gente prefere um cariótipo expandido de pelo menos 50 células para ter mais chance de pegar os mosaicismos, mas por definição da Academia Americana de Genética, 20 células, você já conseguiria pegar 10% desses mosaicismos. Agora, quando você tem um cariótipo padrão, normal, mas você está suspeitando muito de um mosaicismo, então, do ponto de vista de fenótipo, te chama muita atenção e você acha que possa ser um mosaicismo, aí sim, você aumenta o número de células. Eles não dizem para quanto aumentar, mas eu acho que no mínimo 50 células aí, se você está pensando no mosaicismo, ou você pode passar para o FISH.
Hoje em dia, alguns artigos têm sugerido, ao invés do FISH, já passar para os arrays, ou o CGH ou o microarray, tá? Então, para fazer o diagnóstico de Turner. E mesmo assim, se vier negativo, aí ele sugere, então, avaliar outro tecido de diferentes origens embrionárias, porque daí você talvez consiga pegar um mosaicismo. A gente chegou a fazer essa avaliação na Santa Casa, a gente pegou 14 meninas que eram 45X no cariótipo com 50 metáfases. Aí a gente fez extração de DNA de bulbo, do bulbo capilar, e dessas 14, duas, na verdade, eram mosaicos, né? Elas eram 45X, 46XX. Então, mostrando que realmente existe esse mosaicismo entre tecidos de origem diferente. E lembrar que o material do Y pode estar presente até 5% dos pacientes com síndrome de Turner. Isso aqui está associado a maior risco de gonadoblastoma e é indicativo de fazer retirada dessas gônadas precocemente. E a outra coisa é que a gente também pode ter no cariótipo o que a gente chama de cromossomo marcador, que é um fragmento de um cromossomo que qualquer, pode ser tanto do X quanto do Y, mas frequentemente é do Y. Então, essa situação do cromossomo marcador está presente em 3% dos casos, e nesse caso, aqui eu acho que vale a pena fazer uma investigação específica para o cromossomo Y, né? A gente não, na Santa Casa, a gente consegue fazer a pesquisa do SRY e do TSPY para todas as crianças que são 45X. Mas muitas vezes no consultório a gente não vai fazer isso para todas as meninas. Então, acho que a gente tem que ficar mais de olho e fazer uma pesquisa mais precisa quando tem o cromossomo marcador no cariótipo. Então, assim, como os trabalhos mostram, né, o diagnóstico da síndrome de Turner é bastante tardio. Alguns, dependendo da população, a média da idade onde é feito o diagnóstico é de 12 anos, outras populações de 15 anos. Então, o diagnóstico é tardio. Então, será que não seria interessante a gente ter uma triagem neonatal para fazer o diagnóstico da síndrome de Turner? O que essa triagem neonatal poderia ajudar? Então, primeiro, que possibilitaria um diagnóstico mais precoce, principalmente de alterações cardiovasculares, mas também cognitivas, renais, e possibilitaria o tratamento mais precoce do hormônio de crescimento. Além disso, a gente poderia estar conseguindo pegar mais precocemente essas meninas para uma preservação de oócitos, né? Então, no momento onde a gente não tem a falência total dessas gônadas. E lembrar que, então, o cariótipo não é um bom teste para triagem, é um exame extremamente caro quando a gente pensa em triagem populacional. Então, na literatura já existem vários relatos de métodos genéticos para triagem neonatal. Na Santa Casa, o Carlos começou a investigar isso desde 2002, né, usando a PCR com fragmento específico, né, com RFLP. Depois a gente fez uma publicação com relação à genotipagem, então a gente consegue, a genotipagem foi interessante para a gente avaliar principalmente os 45X. Logo na sequência saiu uma publicação com pirossequenciamento, aqui não era só para síndrome de Turner, mas era para todas as aneuploidias, com alta sensibilidade e especificidade. O grande problema é que é um método extremamente caro, né? Então é difícil porque você tem um equipamento extremamente específico para fazer essa técnica molecular. E mais para frente, também na Santa Casa, a gente fez uma outra publicação com a genotipagem, e depois o Carlos orientou a PCR em tempo real. Então, com a PCR em tempo real, aqui a gente não tem uma avaliação qualitativa, a gente já passa a ter uma avaliação quantitativa. Então, a gente consegue ver naquela amostra quantos X que você tem. Então, foi um método um pouco mais sensível e específico do que os outros que a gente tinha utilizado na Santa Casa. E aí, o próximo passo que o Carlos tem interesse de avaliar é a abordagem desse teste no teste do pezinho, né? Então, na coleta habitual que os recém-nascidos já fazem. Então, de qualquer jeito, esses métodos ainda precisam ser aprimorados, ainda a gente precisa achar um jeito de facilitar a utilização em massa, né, do ponto de vista populacional, e para redução de custo, para que isso possa ser feito em termos populacionais. Então, isso tanto na literatura nacional quanto internacional ainda não tem nenhuma definição, mas seria bastante interessante se a gente desenvolvesse métodos para diagnóstico precoce.
Com relação às anormalidades clínicas, né, então o Gravold publicou isso aqui agora em 2019, todas as alterações fenotípicas descritas para a síndrome de Turner. Eu queria chamar a atenção que aqui com relação às enzimas hepáticas elevadas, que é uma prevalência de 50%, 80% das meninas com síndrome de Turner, né? Isso é bastante. Então, tem alguns artigos que mostram que isso é muito mais frequente em mulheres adultas, mas a gente tem visto cada vez mais na faixa etária pediátrica. Então, semana passada, a gente atendeu uma menina de 2 anos com diagnóstico recente de síndrome de Turner, que ela já tinha transaminases bem elevadas. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e tem que investigar. Então, a gente vai falar um pouquinho especificamente das nossas alterações endócrinas. Com relação à estatura, né? Então, a gente já sabe que essas crianças têm um peso e um comprimento, geralmente um desvio abaixo da média, e essas meninas apresentam, segundo a descrição do Henke, principalmente 3 períodos de desaceleração. Então, o primeiro seria essa intrauterina, a segunda, ao redor do 2º ano de vida, onde elas começam a apresentar uma desaceleração, e a terceira seria na puberdade, onde elas não têm o estirão. E com isso, então, essas meninas ficam ao redor de 20 centímetros abaixo da média da população de referência. E alguns trabalhos têm mostrado que as meninas que apresentam a puberdade espontânea não têm diferença em relação à estatura final daquelas que não tiveram a puberdade espontânea. E esse trabalho é bem interessante, que eles viram uma coorte grande de pacientes com síndrome de Turner e que elas avaliaram, então, a idade do diagnóstico, como que era o padrão estatural e o IMC de acordo com o cariótipo. E essa avaliação foi sem tratamento com hormônio de crescimento. Então, se a gente for avaliar, a maior prevalência deles também é de 45x, eles viram que, independente do cariótipo, as crianças eram mais pigs do que a população geral, e a estatura não teve diferença em relação, o Z de estatura não teve diferença em relação ao cariótipo. E as crianças a termo apresentavam uma frequência maior de restrição de crescimento intraútero do que as prematuras. E quando a gente olha aqui, então, em azul é a estatura e em verde é o IMC. Então, em relação à estatura, como eu disse, não tem diferença de acordo com o cariótipo, mas o IMC foi um pouco maior nas crianças com isocromossomo de braço longo. Aqui também é um outro trabalho que avaliou a parte da estatura também, numa coorte ainda maior, de 1.500 meninas com síndrome de Turner. 17% delas tiveram diagnóstico pré-natal, 14% diagnóstico neonatal, mas a grande maioria com diagnóstico pós-natal com uma idade média de 10 anos ao diagnóstico. Então, ou seja, um diagnóstico realmente mais tardio. E o que eles viram? Que a maior frequência de PIG, aqui esse trabalho foi um pouco diferente, eles mostraram que a maior frequência dos PIGs foram no cromossomo X em anel, no ISO de braço longo e no 45X. E eles notaram que nesse grupo, o comprimento de nascimento era mais comprometido do que o peso de nascimento. E olhando na vida pós-natal, de novo, né, o X em anel, o ISO de braço longo e o 45X tiveram um déficit de crescimento mais grave e menor resposta ao hormônio de crescimento. Então, aqui eles discutem um pouco com relação ao efeito, né, dessa haploinsuficiência dos choques, tanto na fase pré-natal quanto na fase pós-natal, mas que provavelmente existem outros genes que escapam à inativação e que também são importantes para crescimento dessas meninas. Um desses genes descritos, sugeridos, é o ZFX, que ele também escapa à inativação, ele está no braço curto e relativamente próximo aos choques. Então, para quem perde o braço curto, perderia pelo menos esses 2 genes aqui associados à estatura. E a outra discussão em relação a essa diferença de crescimento pós-natal de acordo com o cariótipo, que isso foi visto nesse estudo, mas não foi visto em outros estudos, é porque a gente não consegue avaliar a diferença do mosaicismo do sangue versus o mosaicismo tecidual, como eu disse para vocês, né? Então, às vezes você tem predomínio de uma linhagem 45X no sangue, mas você tem um mosaicismo no osso.
Então, essa diferença de expressão nos tecidos diferentes podem explicar esses resultados, né, que não batem entre os diferentes estudos. Esse estudo aqui foi da minha tese, e que a gente também avaliou a influência da origem parental do X em relação à estatura, né? Porque já existiam alguns trabalhos mostrando que, dependendo do X que fica, ser materno ou paterno, você tem algumas diferenças em termos de fenótipo da síndrome de Turner. Então, por exemplo, quando o X que fica é o paterno, então quando você retém o X paterno, você tem diferença cognitiva, então essas meninas têm melhor cognição, elas são mais centradas, a percepção visual e espacial delas é melhor, e a parte de matemática delas também é melhor do que quando o X que fica é materno. E tem diferença de tamanho de substância cinzenta, quando o X é paterno versus o X materno. Então, o que a gente quis ver aqui seria com relação à estatura, se também existe alguma diferença com relação ao X que você reteve ser materno ou paterno. E o que a gente viu, então, o método que eu utilizei foi a genotipagem. Então, eu usei o gene do AR, né, que tem um polimorfismo muito grande na população. A grande maioria das mulheres é heterozigota para o gene do AR, então aqui é um exemplo de uma mulher, então essa aqui é a mãe, ela é heterozigota. Essa aqui é a paciente, isso aqui é o pai. Então, dá para ver que o X que essa paciente reteve tem o mesmo tamanho de fragmento do que o X da mãe. Então, eu sei que esse X dessa paciente que ficou é materno. E o que a gente pôde ver, então, de acordo com o que tem na literatura, que na maioria do X que fica é de origem materna. E por conta do N, a gente não conseguiu ver essa correlação para as meninas do X paterno, mas no X materno existe correlação entre a estatura da paciente versus a estatura da mãe. Então, mostrando aí que a estatura da mãe tem impacto na estatura da criança. Né? Isso a gente já vê que, por exemplo, o TH é um dos fatores que vai estar te dando a possibilidade de resposta ao hormônio de crescimento. Né? Então, quanto melhor o TH, melhor o prognóstico de resposta ao hormônio de crescimento, de estatura final com hormônio de crescimento. Tá? Bom, a falar um pouquinho agora da puberdade, a gente sabe que muitas dessas meninas evoluem para hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Então, no entanto, 21 a 50% delas têm início puberal normal, mas para a menarca espontânea já cai para 15 a 30%, e alguns trabalhos sugerem que há correlação entre o cariótipo e a entrada espontânea ou não em puberdade. Então, quem é 45X só tem 2 a 3% de chance de evoluir para a puberdade espontânea. E aquelas que evoluem para a puberdade espontânea, todas evoluem mais para frente para insuficiência ovariana precoce. Então, quase a totalidade dessas meninas vão evoluir para insuficiência ovariana precoce. Quando você tem a puberdade espontânea, o mosaicismo no cariótipo, FSH e o hormônio antimileriano normais, isso tudo tem uma correlação positiva com uma chance de folículo viável. Então, aqui é aumentando a chance de você retirar esses oócitos, fazer preservação para depois, futuramente, pensar em gestação. Das meninas aqui, falando no geral, 5 a 7% tem gestação espontânea, principalmente nas meninas que são mosaicos, mas lembrar que mesmo essas têm um alto risco de aborto espontâneo. Se vocês forem ver as publicações do Paul Sanger, junto com esqueci o nome da outra investigadora, eles são muito contra a gente orientar a gestação dessas meninas com síndrome de Turner, né, da gente incentivar a gestação, porque eles colocam que é o período onde você mais tem a descompensação cardíaca, e muitas dessas meninas vão a óbito durante a gestação ou logo no pós-parto. Com relação à parte metabólica, né, o que eles mostram que, quando a gente compara as meninas com síndrome de Turner em relação às 46XX, a gente vê um aumento da relação circunferência abdominal e quadril, da circunferência abdominal pela estatura, aumento do MC, aumento da porcentagem de gordura corporal total e redução de massa muscular.
Então, a gente já tem um perfil antropométrico de risco, né, nessas meninas com síndrome de Turner. Além disso, quase metade das adolescentes já apresentam hipercolesterolemia, principalmente colesterol total e LDL aumentados. Nas mulheres adultas, de 25% até 78% podem ter intolerância à glicose. E aqui, de novo, né, segundo alguns trabalhos, mais frequente nas meninas 45X. Dessas que têm intolerância à glicose, elas podem evoluir para diabetes tipo 2, e essa evolução para diabetes tipo 2, eles colocaram como uma associação positiva para quem tem insuficiência nos genes do braço curto do X. Então, esses genes dessa região estariam associados a maior suscetibilidade para DM2, e alguns trabalhos mostram que o maior número de cópias do braço longo também tem maior risco de DM2. Então, além de você ter, então, vamos supor, você tem uma deleção de braço curto, isso já tem maior risco para DM2. Agora, o ISO de braço longo tem mais risco ainda. Então, além dele não ter os genes do braço curto, ele tem uma duplicação do braço longo. Então, esse é o grupo de meninas de mais risco ainda para DM2. Então, como eu já falei para vocês, né, a gente tem um alto percentual de meninas com aumento de transaminases. Várias dessas meninas evoluem para esteatose hepática, podem evoluir para esteatohepatite, fibrose, cirrose hepática. E isso é descrito que essa alteração hepática pode ser prevenida ou melhorada com a reposição de estrógeno na época e no tempo adequados, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente na reposição estrogênica. Com relação às doenças autoimunes, lembrar que a doença tiroidiana autoimune é frequente nas meninas, quase 40% delas têm, mas as outras doenças autoimunes também são frequentes, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, com risco relativo de 2,25, de novo, sendo mais frequente nas meninas com ISO de braço longo. DM1, doença celíaca e a IJ também podem estar presentes, além de algumas alterações de pele, que a gente também tem que prestar atenção nessas meninas com síndrome de Turner. Agora, a etiologia precisa dessas doenças autoimunes ainda não está bem esclarecida. Alguns artigos, acho que do grupo do Gravold mesmo, coloca variantes, uma dosagem gênica reduzida desse gene aqui, do receptor da interleucina 3, e alguns descrevem do FOXP3, que também está no cromossomo X. Então, de qualquer jeito, a gente ainda precisa de maiores estudos para poder entender melhor qual que é o mecanismo dessas doenças autoimunes. E apesar de não ser da nossa área, eu acho que é importante a gente estar lembrando da doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade dessas meninas, né? Então, os trabalhos mostram que o tempo total de vida das mulheres com síndrome de Turner é reduzido em pelo menos 15 anos, principalmente pelas comorbidades, sendo que dessas a mais importante é a doença cardiovascular. Das anormalidades estruturais, as mais frequentes são a coartação da aorta, válvula aorta bicúspide, que aparece até em 30% das pacientes, e retorno venoso pulmonar anômalo parcial. E quando que a gente tem que prestar mais atenção na alteração cardíaca? Se você tiver uma pista clínica de um linfedema importante. Então, quando a paciente tem pterígio coli e edema de mãos e pés ao nascimento. Então, isso sugere, né, um linfedema fetal mais grave, e está associado, então, às alterações estruturais cardíacas com mais frequência. Ou seja, as meninas que têm história de linfedema neonatal ou que tem um pterígio coli mais importante, são aquelas que a gente tem que fazer uma busca ativa para alteração cardíaca, e se o eco não mostra nada, alguns grupos sugerem para, aí nesses casos, fazer a ressonância cardíaca ao diagnóstico da síndrome de Turner. Então, aqui é só uma figura, né, mostrando as anormalidades congênitas mais frequentes, então a alteração da veia pulmonar, válvula aorta bicúspide e coartação da aorta. E outra coisa que a gente acaba discutindo, acho que menos, mas acho que é importante para a gente lembrar, são as neoplasias na síndrome de Turner, né? Então, esse estudo aqui de 2016 mostraram que de 87 meninas com síndrome de Turner, 14 tiveram tumores.
E nesse grupo, 35% dos tumores apareceram na nossa faixa etária, então menores de 18 anos. Então, essas meninas aparentemente têm mais risco de meningioma e de colo de câncer. Eles não encontraram correlação entre o tipo de tumor ou a frequência de tumor com cariótipo, nem com tratamento hormonal. Então, nem com hormônio de crescimento e nem com a reposição de estrógeno. Então, parece que existe também um mecanismo associado com a dosagem gênica reduzida. Então, acho que uma coisa que é importante a gente estar lembrando, que a gente fala muito no gonadoblastoma, no geminoma, mas a gente lembra dos outros tumores que essas meninas também podem apresentar. Então, eu acho que a gente tem que aumentar a nossa vigilância para a pesquisa de tumores das meninas com síndrome de Turner. Agora, falando do tratamento, é lógico que para a gente é importante o hormônio de crescimento, né? Lembrar que o GH é aprovado pelo FDA para Turner desde 96, e já existem vários benefícios metabólicos, além dos estaturais, descritos para a síndrome de Turner. Então, melhora a proporção corporal. Existem, as pacientes às vezes ficam preocupadas, achando que as mãos e os pés crescem de maneira desproporcional em relação ao corpo, né, nas meninas que usam hormônio de crescimento, mas a gente sabe que essa desproporção resolve quando chega na estatura final. Então, é um período que parece que as mãos e os pés crescem mais rápido do que o tronco. E a gente sabe que isso acontece fisiologicamente mesmo, né? O estirão do pé, fisiologicamente, acontece 6 meses antes do que o estirão de membros inferiores, que acontece 6 meses antes do que o tronco. Então, se a gente está aumentando essa velocidade de crescimento, aumenta primeiro realmente das extremidades. E quando chega na estatura final, isso já está proporcionado, tá? Então, tem o trabalho até que o Gil orientou alguns anos atrás, que mostra isso, né? Que o hormônio de crescimento não deixa essas meninas desproporcionadas. Tem um impacto melhorando a pressão diastólica, melhora o perfil lipídico das meninas com Turner, e com relação à resistência à insulina, os trabalhos são um pouco controversos, né? Mas o que eles demonstram é que melhora quando a redução da gordura abdominal, que é uma ação do hormônio de crescimento, a redução da gordura visceral. Não tem efeito negativo nas dimensões cardíacas e aórticas, então é óbvio que quando a gente tem uma menina com síndrome de Turner com alteração cardíaca, a gente faz um segmento de perto com o pessoal da cardio, mas a princípio não é o GH não teria um efeito de piorar essas alterações cardíacas. E também não piora, obviamente, a densidade mineral óssea. E a resposta ao hormônio de crescimento depende de alguns fatores, que é o Z de estatura ao início do tratamento, a estatura-alvo, a idade cronológica do início do hormônio de crescimento, ou seja, quanto mais precoce você inicia o GH, é melhor o prognóstico estatural, e principalmente quanto mais precoce, longe de quando você teria que iniciar o estímulo da indução da puberdade. Então, quanto mais precoce, melhor. E depende também, é óbvio, da dose do hormônio de crescimento. Então, o consenso indica iniciar o hormônio de crescimento entre 4 a 6 anos de idade cronológica, tá? Mas existem alguns artigos sugerindo se a gente não deve iniciar o hormônio de crescimento tão logo que se identifica a desaceleração, ou seja, antes da menina ficar abaixo do percentil 5. Então, você notou que ela caiu de percentil, chegou no percentil 5, já iniciar o hormônio de crescimento, porque isso impediria que ela caísse mais da curva e ficasse muito distante do padrão populacional. Na Santa Casa, a gente teve 4 crianças com diagnóstico neonatal de síndrome de Turner, que a gente iniciou o hormônio de crescimento nessa fase aqui de desaceleração, que foi por volta do 2º ano de vida. E essas meninas, elas ficaram no percentil 25 do gráfico da OMS, ou seja, a gente realmente conseguiu evitar que elas ficassem abaixo de menos 2 dígitos padrão. É lógico que é um N muito pequeno, não dá para a gente falar que é a nossa indicação para todo mundo, e os trabalhos ainda não são muito precisos com relação a essa indicação. E a outra coisa é que seria seguro iniciar o hormônio de crescimento nos primeiros anos de vida, antes até desse 2º ano de vida. Então, você tem um diagnóstico neonatal, se você poderia entrar com GH antes de 2 anos de vida. Então, na verdade, tem muito pouco trabalho falando sobre isso na síndrome de Turner.
A dose recomendada pelo consciência de 45 a 50 microgramas por quilo por dia, sendo que você pode aumentar até 68 microgramas por quilo por dia naquelas meninas onde você não está vendo uma melhora na previsão de estatura final. Mas é importante monitorar sempre com IGF-1, mantendo a IGF-1 entre 0 e mais 2 dígitos padrão. Se você tiver duas IGF-1s colhidas em momentos diferentes, perto de mais 3 dígitos padrão, aí eles recomendam reduzir a dose do hormônio de crescimento. Eles não falam quanto reduzir, mas o Henk, acho que tem uns 5, 6 anos atrás, ele publicou um artigo que ele sugere reduzir em 10% a dose atual do hormônio de crescimento. E um artigo publicado agora em 2020 mostra que não vale a pena você titular a dose do hormônio de crescimento com a IGF-1, porque daí essas crianças não crescem. A IGF-1 fica dentro do normal, mas você não consegue melhorar a previsão de estatura final. Então, o que a gente tem utilizado é essa dose de início aqui de tratamento. E o que eles escrevem, né, como os efeitos colaterais do hormônio de crescimento mais frequentemente visto, especificamente síndrome de Turner, seria a hipertensão intracraniana, um pseudotumor cerebral, né, a epifisiólise, uma piora da escoliose, alterações de metabolismo de carboidrato. E, por outro lado, se você inicia o tratamento até 4 anos de idade, eles sugerem um ganho de estatura de 1 a 2 centímetros por ano de tratamento. Então, é um ganho importante, né? Mas isso varia bastante entre os estudos, tem gente que coloca de 7 até 14 centímetros de estatura final, porque depende, é óbvio, da idade de início de tratamento. Esse ponto de início é bastante variável entre os grupos, porque o diagnóstico ainda é tardio. E como eu falei para vocês, né, então, com o uso mais precoce do GH, eu achei basicamente 2 artigos falando do uso precoce do GH. Então, esse trabalho publicado em 2007 entrou com hormônio de crescimento entre 9 meses e 4 anos, não teve efeito colateral, e depois de 2 anos do GH, eles normalizaram o Z de estatura dessas meninas. Então, mostrando aqui um impacto interessante do uso precoce, né, e com N razoável, de 88 pacientes. E esse trabalho francês, então, começou a tratar ao redor de 2 anos e meio, e após 4 anos de tratamento, 80% atingiu a estatura dentro do normal populacional. Então, também mostrando que o início precoce, aqui com 61 crianças, normalizou a estatura dessas meninas. E de efeito colateral, eles tiveram só uma criança com intolerância à glicose, mas que foi transitória e que resolveu com dieta. De qualquer jeito, a gente precisaria, óbvio, de estudos maiores e longitudinais. Então, isso ainda não é uma indicação formal do uso tão precoce do GH. Dos nossos pacientes na Santa Casa, então, dos nossos são 45X, todos a gente avalia o SRY e o TSPY, então desse N aqui que eu estou mostrando para vocês, 100% tinha SRY negativo, mas a gente tem 3 crianças que têm ou SRY ou TSPY positivos, então eu não coloquei nessa casuística. A nossa casuística maior também é 45X, a nossa média de idade ao diagnóstico é de 10 anos, e mostrando aqui o peso e o comprimento de nascimento mais reduzidos, né? Então, entre a criança chegar e a gente iniciar o GH, então a gente fazer o diagnóstico, iniciar o GH, já demora um tempo, quase 1 ano, né? Então, até fazer todos os exames, passar com o cardiologista e dar entrada no processo no SUS, isso acaba levando quase 1 ano. Então, realmente, essas crianças têm um início tardio de tratamento. E com isso acaba atrasando, então aqui não é o que é preconizado na literatura, mas infelizmente as nossas crianças acabaram atrasando para iniciar Então, o Z de estatura inicial foi ao redor de -3, e depois do uso do hormônio de crescimento com estatura final ficaram em -2,6 desvios padrão. Então, a gente ganhou um desvio padrão na estatura dessas crianças, mas elas continuaram ainda muito longe do padrão genético delas. Com relação a efeito metabólico, a gente não teve intolerância nem diabetes, mas 12% tiveram
uma glicemia de jejum alterada e mais da metade faz resistência à insulina, que isso é descrito mesmo, né? Então, a resistência à insulina é uma coisa que é bem frequente com o uso do hormônio de crescimento. Com relação ao uso concomitante do GH com oxandrolona, então isso também já é uma discussão bem antiga, né? Vários trabalhos têm mostrado que você pode associar oxandrolona, principalmente quando você tem um diagnóstico tardio ou a previsão de estatura final é muito ruim. Eles colocam no consenso para indicar a partir dos 10 anos, quando você tem essas situações, nunca antes, numa dose inicial de 0,03 miligramas por quilo por dia e sempre manter abaixo de 0,05, né? Nunca ultrapassar essa dose aqui, por conta do risco de virilização. E com a associação da oxandrolona, eles viram um aumento de 2 a 5 centímetros na estatura final. E saiu agora um trabalho em 2021 mostrando também um efeito positivo da oxandrolona associado ao GH em crianças, então, em adolescentes, né, a partir de 10 anos de idade. Com relação aos efeitos indesejáveis, então, seriam o atraso da telarca e os sinais de virilização que são dose dependente. Na Santa Casa, a gente não tem experiência com oxandrolona, então a gente não tem nenhum grupo que a gente acabou usando oxandrolona junto com o hormônio de crescimento. E aqui o uso concomitante com etilenoestradiol precoce em dose baixa, tem esse trabalho aqui publicado em 2014, que mostrou um efeito sinérgico modesto da associação do etilenoestradiol e que possibilitou o início da puberdade e idade cronológica normal em 1/4 dos casos. Então, como tem muito pouco dado disso ainda, o consenso não recomenda essa associação terapêutica, tá? Então, aqui a gente está dizendo indução puberal, aqui seria em meninas mais jovens, uma dose mais baixa de etilenoestradiol. Então, isso não está recomendado pelo último consenso. Agora, quando a gente fala aqui, sim, indução puberal, né? Então, lembrar de iniciar, o ideal seria entre 11 a 12 anos, com aumento progressivo da dose, de preferência a cada 6 meses, até atingir a dose final de adulto no tempo total de 2 a 3 anos. Então, tentar mimetizar a puberdade fisiológica. Lembrar de introduzir doses baixas, introduzir a progesterona ao redor de 2 anos após a introdução do etilenoestradiol, e, na verdade, tudo isso aqui é visto em estudos de meninas com atraso puberal, mas que os trabalhos mostram que tem muito pouco estudo randomizado específico para menina com síndrome de Turner. Então, existe a grande discussão de qual é a melhor via de administração. O que os trabalhos mostram é que, quando você administra via oral, existe, primeiro, a absorção do trato gastrointestinal, uma metabolização hepática, levando a maior concentração hepática de estradiol em relação às formas de administração sistêmica. E essa maior concentração hepática de estradiol leva a maior risco de efeito colateral. Portanto, no consenso de 2017, eles sugerem que o transdérmico seria a via mais indicada de indução puberal. Mas, agora em 2019, nessa revisão que o próprio Gravold publicou, ele discute se a indução à puberdade com a via oral, por levar maior concentração hepática de estrógeno, teria aí uma maior proteção contra as lesões hepáticas não alcoólicas. Então, só para a gente ver que, apesar de ter vários estudos na literatura, ainda não existe uma coisa muito assertiva com relação a risco e proteção de diferentes coisas, né? Então, quando a gente fala aqui de maior risco de efeito colateral, pensando principalmente em tromboembolismo. E quando a gente fala aqui em proteção, principalmente com relação à lesão hepática. Então, aqui a gente teria que dar uma balanceada de qual seria a melhor via de administração. De qualquer jeito, os vários grupos admitem que o estrógeno equino conjugado não deve ser mais utilizado pelo maior risco de tromboembolismo. Então, esse estrógeno tem maior risco de tromboembolismo do que os outros, sem contar que eles agem indistintamente e tem uma ação, né, no receptor de estrógeno que depende do tipo do conjugado, da dose que você está utilizando, então não deve ser utilizado como primeira indicação. Aqui, esse trabalho, esqueci de colocar a referência, mas agora de 2020, que sugere como que a gente deve fazer o corte
do transdérmico, apesar que, de novo, alguns trabalhos sugerem que você não deve nem cortar o transdérmico, né? Então, para você começar com microdose, acaba ficando bem difícil. Então, esse trabalho aqui sugere talvez de você deixar, ao invés de mudar a cada 3, 4 dias, deixar por uma semana, para evitar ter que trocar, ficar cortando o transdérmico. Esse trabalho agora de 2018 faz uma lista de, isso aqui são as apresentações americanas, né, dos transdérmicos, qual é a dose para início de puberdade, então, transdérmica de 3 a 7 microgramas por dia, a dose de adulto, então, você vai atingir ao redor de 25 a 100 microgramas por dia, então, tem as várias apresentações, as apresentações orais, a 17-beta-estradiol, começando com meia pílula, meio comprimido por dia, do 1 miligrama, ou seja, meio miligrama por dia, e aumentando sucessivamente, tá? Aqui eu coloquei, então vou fazer uma propaganda, isso aqui está no nosso livro, que a gente publicou ano passado online, né? Então, a gente fez um levantamento do que a gente tem no mercado nacional com relação a 17-beta, a apresentação e a dosagem, tá? E a gente colocou alguns também que são os adesivos, os transdérmicos. Então, isso aqui seria do nosso mercado nacional. E com relação aos progestágenos, então, lembrar que a gente tem 4 tipos de progestágenos que podem ter, além do efeito progestágeno por si, tem efeito glicocorticoide, como o acetato de medroxiprogesterona, tem um efeito androgênico, como os derivados de 7-norpregnane, e tem efeito antiandrogênico e antimineralocorticoide, como, por exemplo, a drospirenona, né? Então, a gente tem que estar lembrando de qual é a progestágeno qual é a classe que a gente vai querer estar introduzindo para essas meninas. Então, eles colocam para não entrar com a pílula combinada para induzir a puberdade, então, realmente fazer separado, primeiro o etinoestradiol e depois de ao redor de anos o progestágeno, e lembrar que o progestágeno, quando se associa a pílula que tem o progestágeno de terceira e quarta geração, se tem um risco um pouco maior de tromboembolismo. Então, aqui estão as apresentações do mercado americano. E aqui, só para terminar, então, as recomendações que o consenso coloca do screening, do que a gente tem que avaliar das meninas com síndrome de Turner, né? Então, a parte antropométrica, a medida de pressão arterial a cada visita, função tiroidiana a cada visita, a parte lipídica, se você tiver um risco, eles não colocam isso para fazer habitualmente, só se tiver um risco cardiovascular. Na Santa Casa a gente faz pelo menos ao diagnóstico, e se tiver alguma alteração aí, a gente vai fazendo de acordo com a gravidade da alteração. Função hepática, eles colocam anualmente após os 10 anos de idade, mas chamou a atenção nessa nossa menina de 2 anos que já tinha transaminases bem elevadas, né? A parte de metabolismo de carboidrato após os 10 anos de idade, e assim por diante com relação aos outros órgãos e sistemas, qual que é a frequência que a gente tem que estar fazendo, né? A audiometria na Santa Casa a gente consegue fazer a cada 2 anos, o ultrassom renal é só ao diagnóstico, a doença celíaca a cada 2 anos após os 2 anos de idade, e assim por diante. E todos os nossos pacientes fazem avaliação com a cardio, e a orientação se você não encontrou nenhuma alteração cardíaca, na transição das crianças para os adultos, você tem que refazer minuciosamente toda a avaliação cardíaca. Então, concluindo, o diagnóstico ainda é bastante tardio, isso demora para a gente iniciar a terapêutica de basicamente tudo, né? Os mecanismos genéticos ainda não estão totalmente elucidados, então aqui ainda cabe bastante para pesquisa. O hormônio de crescimento tem um benefício evidente na estatura final, mas a gente tem que pensar que quanto mais cedo é melhor, e esse mais cedo acho que ainda não está muito bem definido na literatura, e a gente ainda precisa de maiores estudos longitudinais com relação a qual é o melhor método de reposição, de indução puberal e depois a reposição hormonal mais para frente nessas meninas. Obrigada.
Cristiane, excelente aula. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? Acho que nem sobrou espaço para a gente fazer perguntas, está tão completa a sua aula. Não, acho que bastante, eu acho que vale a pena discutir como que os grupos fazem, né? Exatamente. Essa coisa bem... Mas, olha só, a aula está assim, excelente, muito bom. Elucida muita coisa que a gente tem dúvida, né? Mas assim, eu acho que agora a gente está pronto realmente para discutir e falar da experiência de cada um, aguardar as perguntas, podem perguntar. Aqui, olha. Então, eu vou começar com as perguntas que aparecerem aqui no chat, e depois eu vou, nessa questão, depois eu pergunto alguma outra coisa que ficou faltando, que tem as pessoas que têm interesse, ou até do meu interesse também. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um pediatra, né, até colega de turma, o Pedro, ele pergunta: em que momento o pediatra deve encaminhar a paciente com desaceleração do crescimento ao especialista, pensando em síndrome de Turner, né? E quais os exames podemos já adiantar? Eu acho que o pediatra pensou, já tem que encaminhar rápido, né? Lógico, se conseguir fazer o cariótipo, já adianta bastante para a gente, né? Porque o cariótipo às vezes demora para sair. Eu não sei vocês aí, mas na Santa Casa, por exemplo, às vezes a gente demora mais de mês para sair o cariótipo. Então, acho que pensou, assim que apresentou a desaceleração, nos primeiros 2 anos, já pode encaminhar para a gente já começar a fazer as investigações específicas. Você sugere, assim, algum exame que o pediatra geral já possa adiantar, aqueles exames gerais? Eu acho que o cariótipo já vai adiantando para a gente. Bastante, né? Tá certo. A Isabel levantou a mão. Quer falar, Isabel? Queria que a Cris colocasse aí a referência do livro online. Não sei se foi o que vocês comentaram lá no livro de vocês, né? Não sei se foi o que vocês comentaram lá no EBEP, e aí quando eu procurei saber ainda não tinha sido lançado, ou se é algum outro. Esse mesmo, Isabel. A gente lançou no EBEP o nosso livro, ele está online na plataforma da Manoli. Então, é um livro totalmente online. Tá ótimo. Isso seria uma das minhas perguntas também. Então, ele é totalmente online, né? É só entrar na plataforma. Totalmente online. Tá. Isso. Valéria. Oi. Oi, Renata. Posso? Renata. Oi, pode falar, Renata. Oi, Cris, parabéns, excelente aula. E achei muito interessante você tocar na história da função hepática, né, das transaminases, porque assim, eu agora estou com uma adolescente já adulta com transaminases alteradas e assim, a família ficou muito preocupada e o gastro ficou preocupado também, e a sensação é que não sabia muito como manejar isso. E aí eu tinha dado uma revisão sobre alteração hepática, e eles falam da frequência, que é muito alta, mas ninguém diz exatamente quando que você deve biopsiar, quando que você deve até investigar uma hepatite autoimune, e eu não tinha achado na literatura nenhuma relação com a mudança do tipo de estrogênio. Na verdade, assim, uma sugestão do gastro foi até, vamos diminuir esse estrogênio. E eu falei, bom, mas eu não posso diminuir o estrogênio numa menina que já está, assim, já é uma menina praticamente adulta. Então, achei muito interessante, queria te pedir essas referências em relação ao estrogênio oral versus o transdérmico em relação a transaminases, que eu não tinha achado isso, e se você tem alguma experiência de como é que é feito esse segmento das transaminases elevadas, porque, assim, eu vi flutuando nessa menina, né? E aí também teve um Covid no meio, que aí a gente também se confunde muito, né? Mas eu acho que é pouco conhecido ainda a evolução disso, né? Então, achei ótimo você ter abordado. Se você puder me falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que os trabalhos mostram que isso é mais frequente nas adultas mesmo, né? E talvez com uma indução de puberdade com mais dose de estrógeno menor. E aí é até engraçado, porque eu não sei se vocês viram, o Gravo te deu uma aula o ano passado, não sei se foi pela Novo, por algum laboratório, que ele fala mesmo que esse negócio de qual é a melhor via ainda não é um consenso, né?
porque no consenso eles colocam que é a transdérmica, que ele é o primeiro autor. Aí nessa revisão da Nature Reviews de 2019, ele já coloca isso, que o transdérmico talvez não dá, por não ter essa passagem hepática, não daria essa proteção hepática. Então, por isso que eu acho que a gente precisa ainda de trabalhos maiores para poder falar realmente o transdérmico não vai estar prevenindo a esteatose hepática. Então, isso ainda não é muito claro, mas essa coisa do transdérmico, ele fala nessa revisão da Nature Reviews de 2019, do Gravold. Tá? E é interessante porque essa menina, por acaso, ela fez indução com oral, aí quando ela ficou mais velha e tal, ela topou usar o transdérmico e a gente trocou. E a alteração de transaminases, você falando agora, veio depois da troca para o transdérmico. Então, não sei se foi pela idade. Na idade tem mais mesmo, mas acho que uma coisa que é importante também, né, Renata, a gente também olhar a parte metabólica, né, porque... Melhorou muito, ela emagreceu, foi uma menina que mudou a dieta, então, assim, era uma coisa que até a gente pensou, mas ela emagreceu, ela virou vegetariana, então várias coisas que não esperava essa elevação, entendeu? Mas entendi. Foi ótimo. Tá, então, assim, na verdade, eles não falam muito mesmo do manejo, eles falam mais dessa coisa do estrógeno, então acho que não deve diminuir a dose do estrógeno dela mesmo, e, por enquanto, eles não falam em biópsia, então a gente até com um projeto agora na Santa Casa, que a gente vai tentar fazer o Fibroscan, exatamente para não ter que biopsiar essas meninas, né? O Fibroscan, aparentemente, é um método bom para avaliar essas lesões hepáticas. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Acho que a Cássia está com a mão levantada também. É isso? Você quer perguntar alguma coisa, Cássia? Bom dia, Cássia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Pena que não presencial, né? Para depois fazer aquele almocinho lá na Marina da Glória, bater uma foto com a nossa amiga tão querida, que sempre brilhou. Parabéns, Cristiane. A minha questão é uma questão prática, do dia a dia das crianças pobres. No consultório é muito fácil você fazer a reposição de estrogênio e progesterona nas nossas meninas, mas, por exemplo, na Santa Casa, a gente às vezes fica quebrando a cabeça. Não se achava mais progesterona no mercado, Provera sumiu, do Faston sumiu, o estrogênio também é difícil às vezes de você achar. Qual é na prática de vocês, o que é que vocês usam no dia a dia para reposição nas meninas de instituições públicas? Então, assim, na Santa Casa a gente realmente não está conseguindo o transdérmico, né? É muito rara a criança que pode estar comprando. E a gente começa com o Natifa. O Natifa a gente consegue achar aqui em São Paulo, que é o de 1 miligrama. Então, a gente está começando com meio comprimido. Então, até sugestão do departamento aqui de endocrinopediatria da SPSP, que foi até uma sugestão do Gil e do Durval, foi até começar com meio em dias alternados, os primeiros 6 meses, depois começar para meio todo dia, então até com uma dose mais baixa até do que eles colocam no consenso. Então, a gente tem que começar com isso, ou com meio em dias alternados, ou meio todo dia, nos primeiros 6 a 10 meses, depois a gente vai aumentando. Depois que essa criança já tem, então, possibilidade de estar menstruando, né, já é um M4, se tiver ultrassom para avaliar, já tem estímulo uterino, a gente está começando com a progesta, que a gente está conseguindo achar a medroxprogesterona, de 10 miligramas. Ah, bom. Então, e a gente não acha. Aqui não está se achando, a gente, a Marília sabe, de vez em quando eu ligo para ela desesperada. O que é que eu faço para colocar progesterona? Aí está achando com facilidade? E aqui, não sei se é a experiência das colegas, mas está complicado de achar. Daí não tem outra opção. E progesterona micronizada, o ultragestam, por exemplo? É a única opção que às vezes se acha. Que a gente aqui está achando, né? E, Cristiane, você não usa o Natifa Pro, que é com progesterona? Vocês preferem manter o Natifa e associar a progesterona ao invés de usar o Natifa Pro? Isso, então, primeiro o que a gente faz é associar, aí depois que ela apresenta 3 ciclos, aí sim, depois a gente já passa para qualquer um desses associados. Perfeito. Uma pergunta também que eu gostaria de fazer, você tem dificuldade nas mais jovens de usar o transdérmico? Eu tenho paciente que se queixa do transdérmico, que inclusive quando vai viajar, assim, até classe média, né,
que quer sair com os amigos, aí tem que colocar, ou o gel, né? Ah, não queria passar na frente dos amigos para ver, já tem algumas complicações emocionais, de autoestima, tudo pelas diferenças, então tem uma dificuldade de aceitação, preferem o oral. Vocês têm alguma dificuldade? Alguém quer discutir até sobre isso? E dificuldade de acesso ao transdérmico também. O transdérmico está muito em falta. Tem pacientes que eu estou induzindo, os pais toda hora estão me ligando, não acho esse, aí tenta outro, não acho aquele, achou na farmácia de não sei aonde, compra o que tem, entendeu? Eu não sei se vocês têm essa dificuldade também. Sim, aqui em São Paulo a gente também tem isso, né? E além dessa parte psicossocial que eu tenho do paciente em consultório, é muita queixa de ficar com lesão no local da aplicação do transdérmico. Então, as adolescentes não querem, porque elas ficam com uma reação alérgica mesmo no local do PET. Eu já tive que transicionar, independente da marca, eu já tive que transicionar para via oral, em algumas do consultório. Aconteceu isso comigo também, por isso que eu até estou perguntando. E deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Cristine, várias pessoas te parabenizando, vários, assim, o Paulo soube, a Cássia mesmo, mas a Cássia até já falou, Fernanda André, e Cristine Beltrão, ela pergunta, te parabeniza também, na sua prática diária, qual esquema de reposição estrogênico você utiliza? É o que a gente está discutindo aqui, mas se você quiser reforçar... Então é isso, a gente começa com o 17 beta-estradiol, né, meio comprimido de 1 miligrama, e aí a gente vai a cada 6, 10 meses aumentando essa dose até a dose de adulto ao redor de 2 a 4 miligramas por dia. E aí quando chega em M4, aí a gente já associa progesto. Tá certo. Fazer uma pergunta que é meio... E oxandrolona? Porque a gente vê em trabalhos, né, de fora, tal, mas assim, eu não tenho experiência com oxandrolona, né, no serviço da gente também não tinha, você também comentou que não tem. Se alguém, assim, tiver experiência, grupos que utilizaram, e qual os benefícios, teve melhora mesmo, então eu queria, assim, de repente, você falasse alguma coisa, se tivesse alguém que quisesse falar um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena abrir um pouquinho essa discussão. Se alguém quiser falar, pode ler, deixa eu ver, levantar a mão. Isabel, pode falar. A oxandrolona, quando eu fiz a minha pós-graduação lá no IED, isso já tem muito tempo, né? Década de 90, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o tratamento da baixa estatura na síndrome de Turner. E naquela época estava se começando a falar no uso do GH e os autores, não foi experiência nossa não, tá? Mas a grande experiência era com oxandrolona. Então agora a impressão que eu tenho com essa associação aí é que eles estão resgatando essa experiência lá da década de 70, de 80, entendeu? E aí, quer relatar o que vocês encontraram? Mas você foi sem o GH, né? Foi só oxandrolona, né? Não, a gente lá fez uma revisão da literatura, uma revisão sistemática. Tá. Entendeu? Não existia essa experiência lá no IED, nem eu tive essa experiência. E era o uso, não era associado ao GH. O que eu estou dizendo é que eles estão resgatando essa experiência aí do passado, propondo essa associação, porque os trabalhos mostravam que os resultados eram muito bons, e eram trabalhos sérios, pessoas aí conhecidas. Rosenfeld. Cristiane quer falar alguma coisa? Esse trabalho que foi publicado agora em 2021, ele avalia a oxandrolona associada ao GH. E aí eles subdividem mais 2 grupos, que é a indução tardia da puberdade, tardia ao redor de 13 e 14 anos. E eles mostraram realmente que a associação da oxandrolona teve um efeito sinérgico na estatura final com o GH do que só o GH, né? Então, realmente, esse artigo agora de 2021 sugere, e alguns já têm mostrado isso, né? Então, com esse ganho de 2 a 5 centímetros na estatura final, quando você associa. É interessante para a gente
Deixa eu ver se tem alguma coisa nisso. Se alguém a Marília quer falar. A Marília. Mas eu vi que o tema dela vai ser, ou se alguém... Vamos encerrar o Xandrolone, então, e a gente parte para... Volta à função hepática, que acho que é isso que a Marília quer perguntar. Então, Marília, muita honra vê-la aqui. Bom dia a todos. Parabéns, Cristiane. O que eu queria falar é a seguinte coisa, do grupo que eu tenho, quase todas elas aumentam a gama GT, as outras enzimas não costumam aumentar muito. E dentro do grupo que eu tenho, uma que inclusive foi para transplante hepático, ela nunca tomou estrogênio, ela fez um diagnóstico muito tardio, com quase 40 anos, e essa daí nunca tomou estrogênio e já partiu para 2 transplantes hepáticos, que ninguém sabe por quê. E só uma, dentro do grupo todo também, que realmente tem disfunção hepática. Agora, o que eu faço é a seguinte coisa, que a Renata perguntou. Eu solto para o hepatologista acompanhar, porque eu acho que é muita coisa para eu decidir alguma coisa em relação ao fígado delas. E a razão dessa gama GP aumentada parece que não tem a mesma coisa do fibroscan, que ela está falando aí, nós também estamos tentando aqui fibroscan, mas uma explicação por que realmente talvez se alguma coisa que acabou descobrindo o medicina lá que é responsável por isso. Eu não consigo escutar. Marília, com a internet. Não escutaram nada? Não, no final falhou. O fibroscan aí falhou. Fala de novo, de repente. Eu vou tentar aqui então pelo celular. Até onde vocês ouviram? Agora a gente está escutando. Pode falar. Você falou do hepatologista, que você manda para o hepatologista para resolver o que faz. Não, isso aqui eu mando para o hepatologista e o hepatologista que acompanha. Porque eu não vou assumir uma responsabilidade dessa. Tá certo. Aqui, Cristiane, estão pedindo aqui, Maria Isabel te parabeniza pela aula, e ela está pedindo o nome do livro disponível na Manolio, como procurar. Endocrinologia pediátrica, deixa eu até ver aqui direitinho como está. Diagnóstico e conduta apresentados baseados em casos clínicos. Que, na verdade, a gente mudou um pouquinho o enfoque do livro, a gente fez só discussão de caso clínico. Beleza. Então, está passado. Muita Maria Alice, Latife, quem mais aqui? Não sei se Cristiane, acho que consegue visualizar, né? Consigo. Está todo mundo te elogiando, parabenizando. Por isso que é bom dar aula para amigos, né? Todo mundo elogia. Modesta! Muito modesta mesmo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, falar alguma coisa a mais? Perguntar só mais uma coisinha, deixa eu ver. Eu anotei aqui, mas as coisas que eu queria falar, perguntar... assim, como na hora é sempre uma discussão, né, do uso do GH, né, o IGF-1, até quanto você tolera, entendeu? Em que momento você diminui. Então, na síndrome de Turner, você, normalmente, como é que você faz? Então, assim, eu acabo utilizando, tanto em qualquer paciente que eu tenho GH, eu acabo usando a razão molar. Então, eu sempre vejo o IGF-1 em relação ao IGF-3. Porque se as duas aumentam simultaneamente, então eu sei que a IGF-1 livre está boa. Então, eu uso muito isso daí. Mas, de qualquer jeito, assim, o ideal seria manter as duas entre 0 e mais 2 desvios padrão. Então, é isso que a gente está mantendo. E aí, se ficar mais do que uma medida acima de mais 3, aí seria a indicação de diminuir a dose do hormônio de crescimento. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que as outras coisas ficaram... Eu acho que assim, tua aula foi muito clara, foi muito assim, elucidativa, né? Então, eu acho que todo mundo gostou. Cássia está com a mão levantada, pode falar. Não, só quero convidar todo mundo, a Cristiane já estou convidada para o nosso Cobra Pen, né? Que, pelo que eu estou vendo, vai ser
vai ser online também. O CRESO estava tentando fazer presencial, mas eu acho que com a piora da pandemia, tudo indica, ainda mais que é em Manaus. Então, um lugar complicado. Ainda não definimos se vai ser online ou presencial, a gente está esperando a evolução da pandemia, mas estão todos convidados em novembro para o Cobrapem. Tá? Um abraço, parabéns de novo, Cristiane. Obrigada, Cássia. Passa a data certinha para o pessoal que não está no dia a dia aí, para saber, né? Vou botar aqui no chat. Nem de cabeça eu tenho. Eu vou botar no chat. Achou aí? 17, 18. Não. É novembro, acho que é 17, 18, só vendo aqui mesmo. Eu passo no chat. Tá. Que é a data do Cobrapem, para todo mundo participar. Adoraríamos que fosse. Eu estou no computador onde eu tenho ele. Aí daí não dá, não dá para procurar. Mas aí, uma coisa até seria maravilhoso se pudesse ser em Manaus, todo mundo lá, né? Viajando a um passeio, mas eu acho que está difícil. Esse ano, do jeito que andam as vacinas, estamos torcendo para que venham mais, que a gente consiga e até o final do ano, pelo menos, todo mundo esteja vacinado, para a gente conseguir participar mais da vida presencial, né? Ter uma vida assim mais próxima, todo mundo. Será que tem alguma? Eu deixei alguma pergunta? Tem alguém querendo perguntar mais alguma coisa? O Cobrapem é 24 a 27 É 24 a 27. Ah, acabei de achar aqui também. Cláudio já me ajudou ali. A Vanessa. Olá, gente. Olha, Vanessa! Maravilhosa, saudades. Cristiane, parabéns. Sua aula foi maravilhosa. Eu tenho uma pergunta prática também. Nos casos em que você quer fazer a anticoncepção, qual o anticoncepcional de sua escolha? Então, na verdade, aqui em São Paulo, a gente acaba fazendo o que tem no posto de saúde. Não tem... a gente não... as nossas pacientes da Santa Casa são extremamente pobres, né? Então, a gente prescreve o que tem na vez no posto de saúde. A gente não tem... Fazendo agora, diferenciação do progestágio, não. Mas se você estiver no consultório... Assim, na verdade, eu também acabo vendo muito a disponibilidade. O que a gente acaba utilizando são esses progestágeos de primeira e segunda geração, né? Para evitar o risco maior de tromboembolismo. Para aquelas que estão com via oral, não tem nada PET. Então, eu faço esses anovulatórios de primeira e segunda geração. Ah, tá ótimo. Muito obrigada. Valeu, gente. Estamos também aí no Cobrapem, se Deus quiser, né? Bom saber a data para me inscrever. Cláudio já passou. Passou. Olha lá, ó. Já passaram aqui o... Ó, está compartilhado o cartaz aí. 24 a 27 de novembro. Estava previsto para Manaus, mas a gente vai esperar até lá. No decorrer do ano, nós vamos ter só mais um discutindo, tá? Então, para a gente saber, a gente normalmente faz 3, mas esse ano seria o ano do CIMEP. Mas a gente estava pensando em adiar para o início do ano que vem para tentar fazer presencial. Mas estamos ainda definindo isso. O CIMEP é o nosso simpósio de endocrinologia pediátrica aqui do Rio, né? Do grupo do Rio de Janeiro. E vamos ter mais um discutindo, que é no segundo semestre, mas vocês vão ficar sabendo, a gente vai passando a data posteriormente, mas o Cobrapem é importantíssimo aí na nossa vida, né? Dos endócrinos daqui do nosso país. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu só queria parabenizar a Cristiane, foi ótimo, realmente muito esclarecedor. E saudades de todo mundo. E vão aparecer quem puder aí para a gente tirar uma foto, né, Valéria? É mesmo. Você mesmo, eu não estou te vendo, Cláudia. Espera aí. Então, vou aparecer. Apareceu. Vainef, saudades do Vainef. Aparece aí, gente. Vai, Isabel, abre a câmera. Quem tiver aí, pode abrir a câmera. Vamos abrir a câmera. Eu estou no celular, só estou vendo um pouquinho. Espera aí. Cadê o Paulo? O Paulo já saiu, será? Latife. Cadê? Renata, não estou vendo. Não, cadê? Gente?
está em casa. Cadê Renata? Será que Renata já saiu? Cássia, cadê? Aí. Eu tô aqui. Ângela. Cadê a Rô? Apareceu. Latife. Latife. Cadê Renata? Renata estava aí. Renata. Marília. Marília está aqui. Aí. Quem tiver presente aí, vamos aparecer para a gente tirar uma foto nossa. Pelo menos assim a gente pode se ver sem máscara. Todo mundo fazendo pose aí. Aí. Vamos lá. Tirei algumas, vamos ver se alguma ficou boa. E eu fico escondidinha, eu acho que eu não... Espera aí. Cadê? Cristiane sumiu. Deixa eu tentar. Agora acho que eu tirei comigo, porque eu fico embaixo pequenininha. Já sou pequenininha. É aqui. Gente, acho que foi ótimo. Cristiane, não tem como te agradecer. Muito bom. Demos a nossa largada desse ano aqui, dos nossos eventos aqui do Rio. Maravilhoso, aula maravilhosa. Muito bom ver todo mundo. Melhor ainda se fosse presencial, mas muito bom poder ver um pouquinho cada um aqui, né? Saudades de todos. E eu acho que é isso. Pena que não tem coffee break, mas aí fica para... Mas estamos vivos, tá bom, né? Estamos todos bem. Resistindo. Resistimos, pois é. Estamos aqui resistindo. E vamos levando, conseguimos estudando, tentando fazer tudo da melhor forma possível. Tá? Então, acho que a gente pode encerrar, né? Queria agradecer a presença de todos. Acho que tivemos um excelente quórum, foi muito bom, assim, até ultrapassando o que a gente tinha presencial, normalmente, né? Que a gente abria normalmente para 50 vagas, a gente chegou a mais de 60 em alguns momentos, então foi muito bom, tá? Então, eu queria, que é um assunto muito específico, né? Então, agradecer a todos e principalmente você, Cristiane, tá? Eu enviei teu... Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço, foi muito bom rever vocês. Obrigada. Parabéns, Cristiane. Boa semana. Então, bom sábado, bom final de semana para todos, boa semana. Eu acho que eu comecei o final de semana até